Nesse vídeo eu vou trazer algumas das teorias das conspirações dos desenhos animados. Porque se tem uma coisa que a gente sabe que acontece muito por aí, são essas teorias. Algumas acabam sendo totalmente bizarras e até mesmo assustadoras, enquanto outras são totalmente sem pé nem cabeça. Como a que diz que os personagens do Bob Esponja representam os 7 pecados capitais. Mas eu acho que é justamente isso que acaba fazendo com que essas teorias se tornem tão interessantes e extremamente populares. Então vamos nessa, embarcar nessas maluquices. Oi, eu sou o Raoni Soares. E por mais que a gente saiba que essas teorias às vezes acabam não tendo sentido nenhum com a lógica da produção, criar perguntas e imaginar respostas acabam fazendo com que esses desenhos acabem ganhando um tom bem diferente e algumas até sinistras. É você, Satanás! E um padrão que muitas dessas teorias acabam adotando é colocar todo aquele universo do desenho e os personagens que habitam nele na imaginação de um único personagem específico. Como é o caso de Coragem, o Cão Covarde, que tem uma teoria que fala justamente sobre isso, o qual eu não vou me aprofundar porque eu já fiz um vídeo inteiro falando só sobre esse desenho e trouxe essa teoria nele. Mas fora esse, outro desenho também que acabou não escapando dessa teoria foi os Simpsons. Nessa teoria diz que depois da 4ª temporada, tudo o que acontece no desenho é fruto da imaginação de Homer, que estaria em coma profundo desde então. Oxente! Acho que o objetivo principal dessa teoria é querer trazer uma justificativa para o fato dos personagens nunca envelhecerem e das crianças nunca crescerem. Ainda nessa pegada, o fato de Ash nunca envelhecer também acabou colaborando para que os fãs criassem as suas próprias teorias sobre ele, já que esse personagem tem aí os seus 10 anos desde quando a gente tinha os nossos 10 anos. E a linha dessa teoria aconteceu ainda no primeiro episódio, quando Ash caiu de uma bicicleta. E assim como Homer, levanta a suspeita de que ele também acabou entrando em coma quando o Pikachu usou o choque de trovão no mesmo instante em que um raio caiu do céu. Então a partir daí o Ash tá deitado em uma cama e não vivendo todas aquelas aventuras de verdade. Foi. Gente, não sabia disso não. O que acabaria justificando, não sei se posso dizer assim, o fato de que em toda cidade que ele para, existe uma enfermeira Joy e uma policial Jenny. Porque na teoria elas teriam sido as únicas dessa profissão que o Ash tinha conhecido, então era o único rosto que ele conseguia assimilar. Eu amo que o garoto vive em um mundo onde pokémons existem e essa teoria só coloca à prova o fato dele nunca envelhecer. O que, convenhamos, a gente sabe que não faz tanto sentido. Porra na cara dela! Gosto que o vídeo é pra falar sobre teoria, mas já tô querendo descredibilizar elas aqui. Só que uma coisa que a gente sabe que acontece é o fato de que nos desenhos os personagens não envelhecerem é extremamente comum. E isso não acontece apenas nos Simpsons ou em Pokémon, mas sim em absolutamente todos os desenhos. Isso até pode acontecer em um episódio ou outro, como acontece no próprio Simpsons, onde os filhos do Homer são mostrados adultos. Assim como mostra também ele, a sua própria esposa e outros personagens do desenho bem mais jovens. Mas um fato certo é que o objetivo principal dos desenhos geralmente é converter em produtos licenciados. Não me diga! E se a gente tivesse a cada nova temporada ou episódio um personagem com um rosto diferente, bem mais velho ou bem mais novo, a conexão que as crianças teriam com o desenho acabam se quebrando totalmente, o que acabaria fazendo com que os produtos licenciados não vendessem e o desenho acabasse flopando. Então o personagem acaba nunca envelhecendo ou sequer mudando de roupa, justamente para facilitar nessa conexão e ajudar com que as pessoas se lembrem dele. Como, por exemplo, ninguém se lembraria do Ash se a cada novo episódio ele tivesse usando um boné diferente, senão aquele seu característico boné vermelho. Da Lisa se tivesse usando um vestido diferente a cada novo episódio, ou até mesmo do Salsicha do Scooby-Doo se não tivesse usando a sua roupa característica verde e marrom. Eu já entendi agora. Outro desenho que também acabou ganhando essa mesma base para a teoria foi Rugrats, Os Anjinhos. E lá nós temos a personagem Angélica, que é uma criança bem mais velha que acaba funcionando como a vilã da história, porque ela inferniza a vida daqueles bebês o tempo inteiro, sendo extremamente chata e mandona com eles. Pelo simples fato dela entender o que todas as outras crianças falam, já foi o suficiente para os fãs criarem a teoria de que talvez todas as outras crianças seja fruto da imaginação dela, porque ela queria preencher o vazio em sua vida criando companhia, além de alguém em quem ela pudesse mandar, uma vez que os seus pais não davam a atenção que ela desejava. Os pais da garota geralmente acabam agindo de forma autoritária com ela, sempre mandando fazer alguma coisa, comer o que ela não gosta ou ensinando coisas chatas, o que, querendo ou não, é a função dos pais. É verdade.
Por isso os fãs acabaram criando essa teoria, o que pra mim não faz tanto sentido, porque como ela criou todos os outros bebês em sua imaginação, se ela não é a protagonista do desenho? E mais, como todos os outros adultos do desenho conseguem ver as crianças? E pra isso ser possível, ela teria que ter imaginado tudo, não apenas as crianças, como também os adultos, uma vez que os seus próprios pais interagem com os pais das outras crianças. Isso acabaria criando um efeito em cadeia que colocaria todo mundo como imaginação da menina. Eu preciso ir pra Teresina me consultar com um psicólogo lá pra me normalizar da minha mente. Outra teoria que envolve não apenas o fato de um dos personagens estar imaginando tudo aquilo, como acaba elevando isso ainda mais, acontece em Os Smurfs. O desenho foi feito pelos estúdios Hanna-Barbera e surgiu em 1981, derivando de histórias em quadrinhos de 1958 criadas por Pierre Coliford, mais conhecido como Peyo. E de acordo com essa teoria, todos os Smurfs seriam uma criação da cabeça do vilão Gargamel, que seria viciado em substâncias ilícitas de chá de cogumelo. O que meio que justificaria o fato de que as casinhas dos Smurfs eram feitas de cogumelo. Essa teoria também diz que o vilão seria um sádico porque ele abusa não apenas física como mentalmente do seu gato. E ainda sobre isso, a teoria diz que os Smurfs viviam em uma comunidade gay, já que só existiam Smurfs masculinos até o próprio Gargamel acabar criando a Smurfette durante um dos seus momentos de delírio. Para completar, existe uma outra teoria envolvendo essas criaturas, que é um pouco mais sensível e extremamente pesada. Porque ela diz que os Smurfs são uma propaganda do regime nazista e que os personagens fazem parte do Ku Klux Klan e que Gargamel representaria os judeus, pelo simples fato de que eles usam chapéus brancos e seriam seguidores do Papai Smurf, que seria o Grande Dragão, que é como os líderes dessa organização são conhecidos. Isso porque todos os líderes dessa organização usam chapéus vermelhos, igual ao Papai Smurf. Ah, não, aí ele extrapolou. E ainda falando sobre essa questão de situações imaginárias, vamos entrar agora em uma teoria muito forte que dá uma outra interpretação pro desenho dos Padrinhos Mágicos. Tô sabendo! Essa teoria coloca o Cosmo e a Wanda como representantes de dois antidepressivos famosos nos Estados Unidos, sendo eles o Coloforte e o Prozac. Isso porque os dois aparecem especificamente sempre que existe algum problema na vida do time, e desaparecem assim que tudo está resolvido. Esse paralelo faz parecer que o garoto sempre recorre aos medicamentos para resolver os seus problemas, porque ele não consegue fazer isso sozinho, o que acaba fazendo dele um total dependente dos remédios em qualquer situação. Outra justificativa que acaba servindo como base para essa teoria é o fato de que a vida do time não é nem um pouco feliz. Tadinha, que barra. E se você já assistiu o meu vídeo sobre os momentos de duplo sentido nas animações, provavelmente já sabe sobre a frase que o pai do time diz pra ele, que só comprova ainda mais como o garoto é um tanto quanto indesejado pelos pais. Sem falar da sua babá, Vicky, que é completamente abusiva e maldosa com ele na ausência dos seus pais. Por outro lado, assim como os antidepressivos geralmente são temporários na vida dos pacientes, as ações do Cosmo e da Wanda na vida do time também têm uma data de validade, sendo que depois de certa idade eles deixarão a vida do time para sempre. Por último, mas não menos importante, é o fato de que as confusões causadas pelos poderes dos Padrinhos Mágicos agiriam como efeitos colaterais dos medicamentos na vida do time. Isso faz algum sentido para você? Porque honestamente para mim não faz sentido nenhum. Mas ainda falando sobre os Padrinhos Mágicos, existe uma outra teoria que acaba conectando ele diretamente com o desenho Danny Phantom, também da Nickelodeon. E essa teoria eu até acho que faz um pouco de sentido, porque juro que toda vez que eu assistia esse desenho eu tinha a impressão de estar assistindo aos Padrinhos Mágicos. Eu sei que isso pode não fazer muito sentido, mas é verdade. Mas a verdade é que isso pode acontecer porque os traços de ambas as produções são extremamente parecidos, o que obviamente isso não quer dizer que se tratam dos mesmos personagens. Não me diga. No caso, essa teoria diz que depois que os Padrinhos Mágicos deixaram a vida do garoto, ele começou a combater fantasmas. Porque o time se parece muito com o Danny, mas além dele, a gente também tem outros personagens de ambos os desenhos que se parecem bastante, como o Chester, que seria o Dash, a Paulinha sendo a Trix e o AJ, que seria o Trucker. Ao mesmo tempo que dá pra gente acreditar nessa teoria, também dá pra reforçar, porque qual o sentido de ambos os desenhos terem personagens tão parecidos? Até porque, por mais que esses desenhos
desenhos tenham os mesmos traços, isso não colocaria uma obrigação de terem personagens tão semelhantes em ambas as produções. Aí fica a critério. Mas aproveitando essa deixa, existem também outros desenhos que, por terem traços parecidos e por terem sido criados pelas mesmas pessoas, também acabaram ganhando teorias que os conectam. E essa, honestamente, é uma das mais doidas aqui. Não que nenhuma que eu falei até agora não seja, mas nesse caso aqui eu não consigo ver conexão nenhuma entre esses dois desenhos. E os desenhos que eu tô falando são Samurai Jack e As Meninas Superpoderosas. Eu sei, você deve estar se perguntando qual a ligação existe entre esses dois desenhos, além do seu criador. Ou talvez não. Acho que muita gente provavelmente nunca assistiu Samurai Jack, e eu confesso que eu nunca fui muito fã desse desenho. Totalmente ao contrário das Meninas Superpoderosas, que eu amava demais. Na história do Samurai Jack, ele começa lutando contra o vilão Abu, mas acaba perdendo e sendo enviado para um futuro onde o Abu controla absolutamente tudo. Por ser muito parecido com o Professor Otônio do outro desenho, os fãs começaram a criar a teoria de que talvez esses dois personagens sejam a mesma pessoa, sendo que o vilão também acabou sendo enviado para o futuro junto com ele e acabou assumindo uma forma líquida. Então o Professor Samurai teria passado muito tempo estudando esse líquido para tentar entender um pouco mais sobre ele, que seria obviamente o elemento X. E a partir disso se desenrola tudo aquilo que a gente já conhece sobre a criação das Meninas Superpoderosas. Eu disse que essa teoria era doida, porque tudo que conecta esses dois desenhos são os traços, porque o Samurai Jack claramente é um samurai, enquanto o Professor Otônio é um cientista super inteligente. Uau! Mas eu garanto que se tem uma coisa que não é nem um pouco doida, é você deixar o like nesse vídeo. O seu like é extremamente importante pro engajamento do meu conteúdo. Aproveita e compartilha esse vídeo também com aqueles seus amigos que curtem teorias e desenhos animados. E já que a gente está falando sobre traços parecidos, na próxima teoria isso também acaba sendo extremamente determinante. Embora essa não tenha nada a ver com o fato dos personagens serem os mesmos, até porque a gente já viu os Flintstones e os Jetsons aparecendo no mesmo lugar, sendo os dois desenhos extremamente famosos dos estúdios Hanna-Barbera. E eles acabam funcionando como um contraponto um do outro, porque enquanto uma família vive no futuro com carros voadores e robôs, a outra vive na Idade da Pedra. Mas você nunca se perguntou como que os Flintstones, mesmo morando na Idade da Pedra, ainda assim tinham televisão? Eu sei que os desenhos às vezes exigem aquela tal suspensão da descrença, mas mesmo assim eu me pergunto muito sobre isso. E é justamente por isso que eu acho que essa teoria aqui faz total sentido. Eu até acharia legal se isso fosse confirmado algum dia. Mas você acreditaria se eu dissesse que eles não vivem em tempos diferentes, mas sim nos mesmos períodos, separados apenas pela localização? Não sei. Bem, ao que parece alguém Que não tem o que fazer, que eu acho que ele tem o que fazer, não. criou uma teoria que diz que eles vivem no mesmo período do tempo, só que em extremos totalmente opostos. Porque, como eu já falei antes, os Jetsons habitam a parte onde a tecnologia era usada em abundância, enquanto os Flintstones viviam na parte do planeta que tinha aberto mão dessa tecnologia toda. Essa teoria foi criada com a base de que a maioria dos animais em os Flintstones falava, que acabavam servindo como tecnologia que inclusive não deveria existir para aquela época. Por isso, o motivo desses animais serem tão obedientes e não apresentarem quaisquer comportamento animalesco se devia ao fato de que eles eram criados sinteticamente, graças à tecnologia que aquela parte do planeta acabou abdicando. Isso faz sentido para você? Porque para mim faz total sentido e explica muita coisa. E ainda vou um pouco mais além. Ai, não! Porque quem assistiu aos Jetsons sabe que a sociedade deles era inteiramente construída no céu. E eu não me lembro de ter visto nenhum episódio onde eles iam pra Terra de verdade, além do encontro que eles tiveram com os Flintstones. Por isso, completando essa teoria, eu acho que além de viverem na mesma época, eles acabavam sendo o resultado da hierarquia social, onde os ricos tinham acesso à tecnologia avançada e aos céus, enquanto os mais pobres tinham acesso apenas à tecnologia que eles consideravam obsoleta, e por isso viviam na Terra. Outro desenho que também acabou ganhando diversas teorias da conspiração foi A Caverna do Dragão, e muito por causa da incógnita que rondava o Mestre dos Magos, além do fato de que as crianças nunca conseguiam voltar para casa. Depois de tantos anos, acabou vazando na internet um roteiro com o final verdadeiro dessa história, mas que acabou nunca sendo produzido para dar essa resposta para o público. E aqui em A Caverna do Dragão, a teoria diz que as crianças não conseguiam voltar para o mundo real porque elas teriam sofrido um acidente na montanha russa. Por isso, a
acabaram morrendo e indo parar no purgatório. O que significa que aquele descarrilhamento que a gente vê acontecendo na abertura no momento em que o portal se abre, seria o exato momento das suas mortes. Morreu. Desculpa. Isso até que faz algum sentido e acabaria colocando o Vingador e o Mestre dos Magos como os contrapontos representando o bem e o mal ou o céu e o inferno. Eu acho que isso pesa um pouco o clima, até porque a gente tá falando de um desenho animado feito para crianças. Só que se tem uma coisa que não dá pra gente negar é que se tem um desenho que vinha carregado de energia sombria, esse desenho era a Caverna do Dragão. Graças a Deus hoje em dia a gente sabe, bem, pelo menos a maioria, de que essa não é a verdade. E que não, o Mestre dos Magos não é o verdadeiro vilão. Embora ter levado aquelas crianças pro seu mundo visando um objetivo pessoal não torne ele tão inocente assim. Tá bom. E se até hoje você não sabe sobre o final desse desenho, os fãs utilizaram o roteiro que acabou vazando na internet para criarem esse episódio final. Você encontra ele aqui mesmo no YouTube para assistir, o nome do episódio é Hacking, mas é claro que ele não tá dublado, mas pelo menos tem legenda, e para aqueles fãs curiosos vale muito a pena conferir. É aquilo que eu já falei no começo, essas teorias podem ser completamente interessantes, mas também bizarras e assustadoras ou completamente sem pé nem cabeça. Mas o que você acha sobre isso? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve se curte conteúdo sobre séries, desenhos, filmes e quadrinhos. Existem muitas outras teorias que envolvem filmes animados, então se você quer que eu faça esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu trago aqui pro canal. Por enquanto eu já tenho outros vídeos sobre teorias que você pode assistir, eu vou deixar eles aparecendo aqui na tela para você ir lá conferir. E nós nos vemos na próxima. Tchau!